Bom, sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa quinta aula do curso de Filosofia Moderna, dentro do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia. Estamos aqui tentando entender um pouco da modernidade, né? Quem não viu as aulas precedentes, depois dê uma olhadinha lá e veja, para poder entender melhor o que nós estamos aqui falando. E na primeira parte, a gente começou a refletir aqui um pouco sobre a laicização da cultura, que isso é um marco da modernidade. Não dá para conceber uma modernidade sem esse processo de laicização, porque a cultura ela vai se tornando laica, secular, né? Depois, o surgimento também dos estados nacionais, que é um aspecto importante, né, para entender a modernidade, quando os reinos eles começam a serem unificados em estado-nação. Soma-se a isso as grandes navegações, né, que vai descobrir novos mundos, e daqui surge todo um aspecto de globalização, né? O mundo vai se tornando, né, vai se tornando cada vez mais próximo, né? Uma aldeia, uma grande aldeia, né? Então tudo vai se tornando cada vez mais próximo. As culturas começam a se chocar, começam a interagir entre si, né? Nem sempre essa interação foi interação amistosa, é verdade, né? Há muito também uma supressão cultural de uma por outra, né? Como vai acontecer muito aqui nas Américas, né? Então nós temos também isto, né? E isso tudo, gente, olha, isso tudo é, faz parte deste princípio aqui, né? E este princípio do homo mensura quer dizer o homem é a medida de todas as coisas. Vocês escrevam isso aí. Homo mensura significa o homem ele é a medida de todas as coisas. Porque este princípio do homo mensura, do homem como medida de todas as coisas, é um princípio que vai perpassar, né, toda a base fundacional mesmo da modernidade, e isso vai adiante, isso chega para nós na contemporaneidade. O homem como a medida, né? O homem como é, a métrica. Né? Tudo deve convergir para o homem, para o ser humano. Quando se fala deste princípio do homo mensura, né, do homem como medida, é neste sentido, de que tudo deve convergir e emanar do próprio homem. Não só convergir, mas convergir e emanar, surgir do próprio homem. Diz aí, Aldo. Quem foi que idealizou esse princípio, professor? Criou ele? Olha, este princípio, na verdade, ele já vem da antiguidade, de um sofista chamado Protágoras. Né? Isso vem dos sofistas, sobretudo de Protágoras, e ali estamos falando mais ou menos século IV antes de Cristo, mais ou menos isso. Só que, como a filosofia sofística ela não vigorou muito, né? Esse princípio, o Protágoras fala dele, mas meio que ficou enterrado lá, né? Sobretudo porque, como os sofistas, eles foram muito confrontados e muito refutados, né? Por Sócrates, por Platão, né? Por toda a filosofia platônico-aristotélica e depois cristã, medieval, né? Eles eram muito antissofistas nesse sentido, né? Então ficou um princípio meio que enterrado lá na antiguidade e foi desenterrado na modernidade. E muita coisa que a gente vê na modernidade, muitos desses elementos, os sofistas já falavam. Os sofistas já prenunciavam, só que os sofistas eles foram suplantados, né, sufocados pela tradição socrático, platônico, aristotélica e cristã. Pronto. Agora, na modernidade, muitas proposições sofísticas são retomadas. Né? Porque os sofistas, a filosofia sofística, né, da antiguidade, ela se coaduna, se harmoniza muito mais com a modernidade que a filosofia aristotélico-platônica. Porque a filosofia sofística é uma filosofia muito pragmática, é uma filosofia menos metafísica, é uma filosofia muito voltada à linguagem, à cultura, né, à política. Você vê que os primeiros professores de política mesmo eram os sofistas. Né? E a política, uma política mais realista, como vai pensar Nicolau Maquiavel na modernidade, é muito nessa linha sofística, entende? Fugindo dos ideais, né?
e tratando a coisa mais real como ela realmente é. Então, esse princípio do homem ser um homem medida, isto foi prenunciado pelo Protágoras, né, que é esse filósofo sofista grego antigo, Protágoras, mas isso meio que passou enterrado durante mais de um milênio e foi retomado na modernidade. Compreendem? E veja, essa ideia do homo mensura, né, o homem como a medida, é uma ideia que vai sedimentar o próprio relativismo cultural mesmo. O próprio relativismo tem muita base nesse princípio aí do homem como a medida. Porque se o homem é a medida de todas as coisas, a medida não é Deus, nem é a religião, é o homem. Então tudo deve convergir e emanar do próprio homem. Aqui nós já temos, e já assiste aqui, a um afastamento do divino. Há um afastamento mesmo, né, do teocentrismo. E este princípio do homo mensura está muito na base do chamado antropocentrismo. Que a gente já falou sobre o antropocentrismo em algumas aulas, a ideia do homem como centro. Né, o homem como centro da cultura, das verdades, das certezas, né? Quando se fala do antropocentrismo, uma tendência cultural de colocar o homem no centro de tudo, é colocá-lo como uma medida de todas as coisas. Isso é em perfeita convergência, isso aí. Compreende, gente? Então, essa ideia do homo mensura, ele condiz com isso aí, tanto o relativismo cultural, quanto também a ideia de que o indivíduo, né, o homem, o indivíduo, dele provém as verdades, provém a moralidade, provém as certezas cognitivas, provém do homem. Ele é a medida. Né? Então, o conhecimento verdadeiro é aquele que está dentro da medida do homem, aquele que o homem pode conhecer. Isso vai convergir muito bem com essa ideia, gente, que inclusive está na ciência moderna, que a gente falou um pouco na aula passada, né? De que aquilo que a ciência pode provar para os modernos é o que é fidedigno, é o que é seguro e verdadeiro. Tudo que a ciência não pode provar não é fidedigno, não é digno de confiança. Esta ideia, né, cientificista, né, concorda muito bem com essa ideia do homem como uma medida. Ou seja, o que o homem pode provar é confiável. O que o homem não pode provar não é totalmente confiável. E isto é um elemento muito próprio da modernidade, viu? Você vê que o Protágoras fala isso na antiguidade, mas não pegou. Né? Porque a cultura era muito religiosa, muito espiritualizada, tanto a antiga quanto a medieval. Agora, nesse processo de laicização da cultura, então este princípio entra com força. Entra e fica e ficou até hoje. Compreende, Aldo? Sim, professor, entendi. Obrigado. Bom, então, é, junto a este princípio do homem como medida, né? Uma mensura. Uma mensura quer dizer homem medida, é uma expressão latina, viu, gente? Uma expressão antropológica latina, né? Dentro deste princípio do homem mensura, tem-se também não só um processo de secularização, de laicização da cultura, mas também da própria política, certo? A política, gente, ela vai se tornar também muito laicizada, certo? A política até então era uma política muito idealista, muito idealizada. Até então era uma política, e sobretudo no mundo medieval por causa da cristandade, uma política que se correlacionava e caminhava muito intrinsecamente ligada à religião, né? Tanto que o costume antigo, né, dessa política que vivia em consonância com a religião, era dos reis e dos imperadores serem sempre coroados pelos papas, cardeais, bispos, né? Então, quem exercia autoridade política sempre exercia com as bênçãos do pontífice romano ou de seus delegados. Agora, na modernidade, a gente começa a assistir um processo de laicização da vida política. A política ela começa a se dissociar da religião. Então, vocês tomem nota disso aí, né? Na modernidade, a política começa a se dissociar da religião.
Até então era tudo muito junto. A política começa a se dissociar da religião. Compreende, Sayonara, Graça, Jéssica, tá indo tudo claro isso aí, Naciene, Hélida, tudo tranquilo, né? Civilização, ela tem um começo, ou ela, vamos dizer assim, o auge dela é a Revolução Francesa, ou na verdade a Revolução é o surgimento dela? Não, ela, Que é isso aí? esse processo começa um pouco antes. Uma figura importante, que depois eu ainda vou falar um pouco mais detidamente sobre ele, é Nicolau Maquiavel. Certo, gente? Aqui, o Maquiavel vai ser um nome importante neste sentido, né? De laicizar a política. Tanto que o Maquiavel é considerado o pai fundador da teoria política moderna. A política, essa política mais pragmática, né, que surge na modernidade, e ela tem como, né, patrono mesmo aí o Nicolau Maquiavel e descendentes. Porque até então, como era a dimensão política, gente? Até então a dimensão política ou estava sob o idealismo platônico ou sob o realismo aristotélico, tomista. Entende? Então a política ideal, como era a política ideal pensada por Platão? Era aquela política, veja, a política em que quem governa são os sábios, né, os reis, mas os reis sábios, filósofos, que são excelentes na virtudes, homens da verdade, homens virtuosos, homens melhorados, homens que tiveram uma educação exímia para isto. Platão nunca ia imaginar um político que não estudou a política, um político que não se preparou, tanto intelectualmente quanto moralmente. Né? Você vê que para Platão, o bom político ele tem que ter uma vida moral impecável, né? Uma vida moral, honestidade, né? Moral, valores, ética, né? E tinha que ser um intelectual, tinha que ser um sábio, né? Não poderia ser qualquer um poderia entrar na vida política para Platão de jeito nenhum. Né? Quando você vai ler a República de Platão, né? Que é o livro principal, fala sobre isso, a República. Lá o Platão descreve as principais características, gente, do, do político. Cadê a minha república? Nesta obra aqui, viu? A política, a república. República do Platão. Isso aqui é um livro clássico, né? De teoria política. É o primeiro grande, inclusive, né? A República de Platão. Isso aqui é uma verdadeira maravilha, viu? Tem nessa edição e várias outras. Então o Platão ele pensa a política de modo ideal, de como a política deveria ser, né? Não sei se o Platão é exigente demais quando pensa que o político tem que ser honesto, senão não dá para ser político. O Platão pensava isso, ó, ou se não for honesto nem serve, ele tem que ser tirado da vida pública. Aí, não sei se ele está exigindo demais ou era o que realmente era para ser, né? Porque o Platão pensava assim, se o cara não for honesto, ele não pode ter cargo público nenhum. Nem ser funcionário público ele pode, quanto menos governante. Né? E veja que a política em Platão ela está muito associada à moralidade. Política e moralidade está extremamente ligada. Né? Na verdade, política, moralidade e intelectualidade. O político ele tem que ser uma pessoa moralmente ética, correta e intelectual. Tem que ser uma pessoa inteligente para entender o que é que está acontecendo no mundo, né? Na governança pública. Então, o Platão tem esse ideal de política, gente. O Aristóteles, quando vai pensar a política, já vai pensar ela bem um pouco mais realista, mas permanecendo, né, com esta ideia de que o político tem que ser um homem virtuoso, um homem inteligente, um homem versado nas letras, um homem que se preparou e foi educado para isso. Não é qualquer um que pode chegar lá e dizer, vem cá, você vai ser deputado. Negativo. Né? E não pode ser, aconteceu alguma coisa, o cara ficou famoso, por causa disso vai se candidatar. Negativo. Tinha alguém que tinha que ser preparado moralmente e intelectualmente para aquilo. Então, a política platônico-aristotélica era uma política ideal, não é? Que pensa como ela deveria ser, né? Como deveria ser para o bem da própria sociedade.
Ô, professor, para Aristóteles também, a ideia da aristocracia, né? Também Isso, eram de pessoas muito sábias, né? Cada um, vamos dizer assim, dentro da sua área, assim. Então, a aristocracia não é deturpada como é hoje, né? O isso, conceito de aristocracia, né? exatamente. Dera, Ah, dera, junta aqui, por exemplo, aqui tem um grupo grande de pessoas intelectualizadas e essas pessoas de boa índole vão formar o conselho, isso. né, governamental, né? Então, o ser humano, ele é desde Adão, né? É. Nasceu para corromper, Veja para ser que, corrompido. exatamente, quando ele pensa a política, né, ele está pensando sobre esses moldes mesmo aí, né? Tanto ele quanto Platão sobre, tipo, a aristocracia, porque Ariston em grego quer dizer os melhores, gente. Mas os melhores, assim, dos que foram melhorados pela educação moral, intelectual, aqueles que realmente brilham e se destacam pela virtude, né? Essa é a ideia de aristocracia que eles têm, né? O Platão e o Aristóteles. Então, para eles, esses é que deveriam governar. Seria como que uma nata, né? Uma elite, mas não uma elite de status, mas uma elite realmente preparada para aquilo. Alguém que estudou, alguém que se preparou e alguém que tem uma vida moralmente impecável. Pronto. Esse pode ser governante, mas fora isso, tem que tirar esse cara até da cidade. A ideia era essa. Talvez, gente, né, estejamos precisando mais de Platão e Aristóteles, né, em nosso mundo do que de Maquiavel, né? Porque, por outro lado, o Maquiavel já vai pensar uma política mais pragmática, né, um governo mais pragmático, né, o governante como aquele que tem que governar. Então, ele tem que fazer uso do que tiver ao seu alcance para governar, né? E a gente vai ver ali, depois eu quero, né, me deter um pouco mais em Maquiavel, em outras aulas. É em Maquiavel, sobretudo, que vai começar uma dissociação entre política e ética. Se até então, para Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás e outros que teorizaram sobre a política, se até então política e ética caminhavam intrinsecamente juntas, na modernidade, sobretudo com Nicolau Maquiavel, a gente vai começar a assistir uma separação entre a política e a ética, né? De modo que o político não precisa necessariamente ser ético, ele não precisa. Ele basta ser político. A vida ética dele é um negócio que se combinar bem, senão ele continua sendo político. Eu pergunto para vocês, gente, a gente tá mais para platônico aristotélico, a nossa realidade, ou maquiavélico? Professor, eu ia fazer já uma pergunta. A palavra maquiavélico, pensamento maquiavélico, vem justamente do nome desse camarada aí. Rapaz, do Nicolau Maquiavel, que o Maquiavel Mas nós temos políticos maquiavélicos. é, embora, é claro que também houve uma certas deturpações de algumas coisas de Maquiavel, né? Mas disso que eu estou dizendo aqui, o Maquiavel realmente ele pensa a política nesse sentido mesmo, assim, né? De que a política é a arte da governança. Então, o governante tem que se manter no poder, ele é o soberano, né? Ele tem que fazer tudo para governar. Para o Maquiavel, né? Isso na obra dele, O Príncipe, né? A obra clássica do Maquiavel, O Príncipe. Ele vai dizer que o governante não precisa estar se esforçando para ser amado pela população. É melhor ele ser até temido, né? Porque se ele for temido, ninguém derruba o governo dele. Porque se ele for procurar ser amado, aí vai ser uma esculhambação. Então veja que é outra ideia de política, né? Uma outra ideia. O governante como aquele tem que ser temido se ele quiser se manter no poder. Aí depois eu quero trazer um pouco da filosofia política mesmo, né? Na modernidade, para a gente entender mais detidamente isso aí. Diz, Edson. Tem um cara no país aí que parece que é desse jeito aí. O país aí lá pra cima ali, eu não quero dizer o É, nome. Tem que ter medo dele pra ele não sair do poder. pois é. Vixe, pra Sayonara e pra Marley, menino, então, negócio sério essas duas aí, viu? É Só. como Maquiavel diz, os fins justificam os meios, né? Essa é a ideia. Você vê que quando ele coloca nesse princípio de que os fins, eles justificam bem, então muita coisa está justificada de fazer. Isso é um problema grande, né? Porque até a prática, algumas práticas abusivas mesmo, acabam sendo justificadas em vista de um fim. Só que isso é diabólico isso até, né? Então depois eu quero ver um pouco mais, né, com vocês, né, a filosofia política na modernidade. Mas aí, gente,
a princípio temos que entender que há uma dissociação ali, certo? Há uma dissociação entre política e religião, entre política e moralidade. E me parece, Professor, gente, que nós somos isso é muito tão herdeiros sério, né? disso, né? Isso é tão sério que vai culminar no nazismo, vai culminar no comunismo, no fascismo. Essa deturpação, essa deterioração, né? Essa involução da política, né? E não só a política, mas a filosofia por detrás da política, né? Até os tempos de hoje, isso só foi ladeira abaixo. Ou eu estou falando besteira? Não, é por aí, né? Você vê que essa dissociação entre política e moralidade, isso foi muito perigoso, foi muito danoso. Você vê que até hoje a gente sofre essas consequências. E nós temos, muitas vezes, né, uma categoria política que não está nem aí para a moralidade, para a honra, para os valores, tá nem aí. O cara faz a coisa assim na luz do dia e não tem constrangimento nenhum com isso. É um negócio impressionante, né? Aí, tipo, o cara desvia dinheiro da saúde pública e só que quando ele vai para o debate eleitoral, ele chega falando que vai melhorar a saúde pública. O cara que desviou, Deus, mas como assim, velho? O cara não tem constrangimento, não, pô, o cara, para ele tá tudo certo. É por isso que se fala que a mente do cara é maquiavélica, né? Eu nem sei se o Maquiavel pretendeu dizer isso tudo aí que a galera tá fazendo, né? Eu acho que estão até traindo um pouco o Maquiavel, né? Sei lá. Mas a gente vai estudar um pouco mais detidamente, né? Então, veja, gente, essa laicização da política, que inclusive, gente, essa laicização da política está está com um rompimento com uma forma de organização política que era muito comum na Idade Média, que era a ideia do direito divino, né? O direito divino dos reis. Vigorou muito isso, né? Que os reis, né, as autoridades públicas, eles governavam por direito divino, como que Deus que constituiu. Quem era rei, quem era governante, foi porque assim Deus permitiu, né? Deus constituiu a pessoa. Então, por isso que ele era investido também do poder sagrado, né? O rei, ele era investido, né? Ele era coroado pelos papas, pelos cardeais, pelos bispos, para exercer o poder político, né? E ali nós temos política e religião caminhando muito juntas, né? No mundo medieval, que isso tem seus pró, também tem seus contras, né? Porque isso, todo problema, todo erro, na dimensão temporal, política, recaía também na conta da igreja até hoje, né? Você vê que muita coisa que os reis faziam recaíram na conta da igreja, como por exemplo a Inquisição. Muitos dos processos de Inquisição que eram conduzidos por reis, né, até hoje é contado na conta da política, na conta da igreja, recai sobre a igreja porque estavam juntas, né, a igreja e Estado. Então tem esses contras também, né? Mas por outro lado, né, quando estavam juntos também tinha essa possibilidade da igreja estar tentando iluminar com os princípios evangélicos a vida política. Tinha isto. Que hoje a igreja faz isso sob a forma da doutrina social, que é quase nada conhecida, né? Mas a doutrina social da igreja é uma doutrina que a igreja tem, um ensinamento que a igreja tem sobre a vida política, né? Sobre a vida social, sobre a civilização, sobre a organização governamental, né? Sobre a economia e tudo mais, né? Que é uma coisa que eu acho que vocês vão estudar, né? Talvez essa matéria da doutrina social, e é bem importante, viu, gente? Entender isso aí, o que é que a igreja pensa sobre a vida política e sobre a organização mesmo do Estado. Entendem? Então, vigorou por muito tempo essa ideia do direito divino dos reis. Só que essa ideia do direito divino dos reis, ela vai ser contrastada com essa ideia de laicização da política. Que, tipo, os governantes, os reis, eles não são divinamente constituídos. Não, eles são escolhidos ali por pessoas. E se são constituídos por pessoas, também podem ser destituídos por pessoas. Entendem? Então, é, a secularização, a secularização da política, gente, por um lado, tem seu aspecto positivo em relação à religião, porque essa dissociação entre política e religião, em parte, foi bom para a própria religião, né? Porque a ingerência do poder temporal se tornou bem menor, né, no poder espiritual. E quando caminhavam juntas, né, igreja e Estado, era muito comum reis e imperadores já se meterem nas coisas da igreja.
né, se metendo, até convocando concílios, né, convocando, enfim, né, eventos religiosos que cabia aos bispos, ao Papa e tudo mais, né. Então nós temos que é o que se chamou de cesaropapismo, né, na antiguidade. O cesaropapismo, vocês vão estudar isso, se não estudaram em história da igreja antiga, vocês vão estudar sobre o cesaropapismo, que esse cesaropapismo é justamente essa ingerência do poder político imperial dos césares, né, dos imperadores no mundo espiritual, na igreja. Isso chama-se de cesaropapismo, né, que é um tema bem interessante também de estudar um pouco, né, quando está se falando de história da igreja, entende? Então isso diminui, né, porque a igreja vai caminhando, né, por seu lado e o Estado pelo seu, né? Aí nós temos o poder temporal, o poder espiritual. Nós temos a cruz e a espada. Né? Que daí é que surge aquele dito popular: eu fiquei entre a cruz e a espada. O que era ficar entre a cruz e a espada? Era ficar entre ou uma ordem do Papa ou do Imperador. Né? Ou o Papa mandava ali pegar, ou o Imperador mandava ali pegar. Se você ficou entre a cruz e a espada, meu velho, você não tem como escapar. Né? Alguém vai lhe pegar aí. Né? Você vai para algum tribunal ali sentar para se explicar, ou o tribunal da cruz ou o tribunal da espada, né? O poder espiritual do poder temporal. Surge daí esse ditado popular, né? De quando as coisas andavam juntas, né? O mundo era mais ou menos dividido assim, né? Entre o poder espiritual e o poder temporal, entende? Aí veja, Essa laicização também tem a ver com a reforma protestante, né? Porque tem os também. príncipes começam a aderir à reforma, aí a influência da igreja cai. Tem muito a ver, inclusive, não é pouco não. Tem muito a ver. A reforma protestante ajudou muito a laicizar a vida política, muito. Né? Porque, inclusive, Lutero não era aderente dessa ideia de direito divino dos reis. Né? Ele não caminhava muito por aí, não. A ideia do Lutero, a ideia política do Lutero era uma ideia mais pragmática mesmo, assim, né? Tanto que quando os príncipes alemães quiseram parar, né, a sua submissão à Santa Sé, Lutero foi totalmente a favor. Em outras palavras, homem, vocês têm que parar, vocês vão estar pagando imposto a um Papa que está lá do outro lado do continente, deixa o dentro de vocês por aqui mesmo. Né? Então, a Lutero contribui muito para as relações, para o corte de relações diplomáticas entre os reinos, né, o principado, o germânico, o alemão e a Santa Sé romana. Lutero, nesse sentido, foi muito incisivo. Né? Aí, por isso, veja, isso aqui, inclusive, ele foi bom você trazer, porque isso é um dos motivos pelos quais, né, o poder político na Alemanha, né, que não era Alemanha ainda, eram reinos alemães, era um reino germânico, né? Isso é um motivo pelo qual os príncipes, né, o imperador, enfim, protegeu e apoiou muito Lutero, porque via em Lutero uma forma de se libertar dessa subserviência à Santa Sé, essa submissão à Santa Sé. Porque esses reinos já queriam se separar da Santa Sé, não queriam estar pagando, porque eram comuns os reinos pagar um imposto à Santa Sé. Né? Por serem reinos cristãos, como que pagavam dízimo à Santa Sé? Então eles queriam se libertar disso, de ter que estar dando satisfação, de ter que estar pedindo opinião, de ter que estar pedindo, de ter que estar aceitando ingerência, muitas vezes, de ordem do Papa em seus países. Então, como eles queriam romper com a Santa Sé, enxergaram em Lutero a possibilidade perfeita ali, bem presente. Aí os caras têm que apoiar esse homem aí. Então, quando Lutero foi ser chamado à Santa Sé, os príncipes deram todo o apoio, dizer não, vai não, você vai ficar aqui protegido, né? Então, houve castelos à disposição de Lutero para ele se esconder e tudo mais, sem dificuldade nenhuma. Henrique VIII também foi esse motivo de ter rompido com... Não. No caso do Henrique VIII, que é da Inglaterra, né, o rei Henrique VIII, que é quem funda a igreja anglicana, o dele ali foi mais problema sexual, né, mais questão libidinosa mesmo, porque ele queria, né, era casado, queria, né, se desfazer para casar de novo, aí o Papa disse: "Oxe, não, você é casado na igreja, não pode não, que história é essa?" Aí ele, para poder casar de novo com outra, aí fundou uma igreja onde ele podia casar de novo, pronto. Assim ele fundou a igreja. Querendo ou não, ele já estava naquela onda ali, né? Lutero já estava com ele fez com Isso, que eu vou fazer também a minha aqui. Aí, como já tinha tido nos reinos germânicos, e tinha dado certo lá, eles conseguiram se separar da Santa Sé, aí o rei disse: "Oxi, eu vou também", porque com isso ele acabou que confiscou muito dos bens da igreja, né, na Inglaterra, muita coisa que era da igreja romana
ficou agora sob o poder do Estado e da Igreja Anglicana, né? Mandou fechar muitos mosteiros ou transformar em coisas anglicanas e assim se apropriou de tudo que ele pôde. Mandou matar um monte de gente, né, católica, mandou expulsar, né, deu um prazo, ou quem for católico vai embora ou então vai passar pelo fio da espada, né? E o morticínio que acontece ali, né, nesse contexto do surgimento da Reforma Protestante na Inglaterra com Henrique VIII, né, e os tempos subsequentes vão ser um tempo muito. Eita, alô, só um momentinho, gente. Só um momentinho, tá? Gente, só um momentinho, viu? Tô voltando. Espera aí. É... Bom, voltei. Bom, fiquei, não foi, gente? Bom, voltei, fiquei, não foi? Vixe Maria. Então vocês já estão me escutando bem? Homem. Será que foi o espírito Lutero que quis atrapalhar aqui? Já que eu tava falando mal dele na hora, hein? Pode até ter sido, né? Misericórdia, tá repreendido em nome de Domini. Bom, então vamos lá para a gente concluir aqui esse negócio. E se for o espírito dele, está exorcizado em nome de Jesus, o Cristo, né? Não, Marli? Anátema cito, qualquer espírito de atrapalha aqui para nós. Bom, então, gente, vejam que nós vamos ter. Espera aí, viu? Bom, vejam que nós vamos ter, então, na Inglaterra, né, o rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII, colocando a igreja sob submissão, e todos aqueles que não quiseram seguir a religião do rei ou foram mortos, e houve um morticínio realmente muito grande na Inglaterra. A igreja anglicana ela nasce, né, banhada em sangue de mártires. São Tomás Moros, né, é um exemplo disto, né, e tantos outros. Aí veja que nesse sentido o protestantismo, sim, ele acaba contribuindo muito para esse processo de laicização, né? Porque quando o poder temporal de reis, né, de imperadores, né, de príncipes, eles começam, esse poder começa a submeter a igreja, aí nós temos essa separação entre religião e política. A reforma protestante, os reformadores, eles foram muito apoiadores dessa separação entre religião e política. Muito, muito, muito mesmo. Né? Onde quer que eles puderam apoiar a separação, sobretudo a separação em relação à igreja de Roma, eles apoiaram. Claro que depois, como tipo João Calvino,
né, na Suíça, ele e outros, né, vão tentar, uma vez separado de Roma, submeter agora ao poder da Igreja Protestante, né? Também vão tentar só substituir a Igreja Católica Romana pela Igreja Protestante. Também houve isso em alguns momentos. Agora, em todo caso, a Reforma Protestante em si, ela contribui para esse processo de laicização da política, como também uma própria laicização da cultura. Porque, como eu já disse em outra aula, né, o protestantismo vai colocar muito o homem no centro. Né, o homem no centro. Veja que, se a gente fizer aqui um paralelo, gente, né, e uma correlação entre o princípio do homo homensur, o homem como a medida de todas as coisas, isso também tem alguma convergência com o princípio da livre interpretação das escrituras dada pelo Lutero. Porque assim como Lutero coloca o homem, né, o ser humano, o indivíduo ali, né, como alguém que é apto, que é capaz de dar uma interpretação correta das escrituras, ainda que individualmente, então ele está colocando que o homem pode também ser a medida da interpretação das escrituras. Então veja que aqui nós temos uma consonância profunda, né, entre o que Lutero está colocando, né, estabelecendo, né, o homem protestante, né, como centro, que não precisa do magistério, nem de tradição, basta o indivíduo mesmo ali pedir uma iluminação especial, individual e entender as escrituras. Isso está combinando, gente. A Reforma Protestante combina com tudo isso aqui. Com a laicização da cultura, a laicização da política, né, e isso é uma perfeita harmonia. Entendem? Que depois, quando a gente for falar um pouco mais na filosofia cartesiana, René Descartes, a gente também vai ver que Descartes está em consonância, em conexão com todo esse movimento aqui, porque isso, na verdade, gente, é um movimento, é uma tendência cultural, não são coisas pontuais apenas, né? São elementos da cultura que todos eles estão em profunda convergência e consonância. Então, o que está acontecendo no âmbito da religião, no âmbito da filosofia, está acontecendo na política, né, está acontecendo, né, no âmbito da literatura, enfim, está acontecendo uma revolução antropocêntrica. Em resumo, é isso. Está acontecendo uma revolução, uma tendência fortíssima antropocêntrica que se expressa em vários âmbitos da civilização, da cultura, né, da própria realidade. Entendem, gente? Vocês conseguem entender essa conexão que há entre isso tudo? Que se algum dia algum protestante for escutar essa aula aqui, vai dizer, oxe, né, está repreendido em nome de Jesus que esse professor está falando. Mas né? Então é isso, gente. Perguntas, comentários, digam aí alguma coisa. Tudo certo então, né? Tudo certo. Boa. Valeu. Então tá bom, gente. Então, próxima aula tem mais, né? Próxima semana tem mais, né? Vocês fiquem em paz aí. Não deixe nenhum espírito, né, de nenhum reformador aí pairar por perto. É só exorcizar. Em nome, né, Domini. Você vai falar sobre Maquiavel, né? A gente vai falar, não necessariamente na próxima aula, mas a gente vai falar ainda sobre ele. Tá bom, tá certo. Diz, Hélida. Boa noite. Tá bom, gente. Boa noite para todos, viu? Fiquem em paz. O Senhor vos acompanhe, viu? Tchau, tchau. Amém. Amém. Boa noite. Achei no meu estoque velho. Opa, é esse mesmo aí, é o próprio. Nicolau Aí Maquiavel. aqui tem o Príncipe e Escritos Políticos. Sim, pronto, é esse mesmo. Esse volume é muito bom para quando a gente for falar de Maquiavel, viu, Aldo? Esse livro tem uns 40 anos, eu acho. Tem. É verdade. A edição dele é por aí mesmo, é uns 40 anos atrás, mais ou Porque menos. eu nunca li. Pode, tá chegando a Agora hora. eu vou começar. Dá uma olhadinha aí, né? Pelo menos na introdução aí, para ter uma ideia geral. Aqui ele dá uma introdução aí, né, geral, assim, sobre o pensamento de Maquiavel. Aí tem aqui o Príncipe, 1513. É isso. 1499, 1502 e 308, 509, 510 e 520.